Indo para a mensagem, o pastor pediu, e como é um dia em alusão, em gratidão ao jovem batista, o pastor pediu para que eu falasse de alguma coisa que tivesse a ver com o jovem, para que a gente pensasse junto em cima de alguma coisa que tivesse a ver com o jovem. E quando a gente pensa em jovem na Bíblia, a gente pensa logo, tem algumas passagens bem conhecidas com jovens na Bíblia, né? Porque naquela época era muito mais, a juventude começava muito mais cedo, o que a gente considera de adolescência hoje já era juventude, as mulheres casavam-se, adolescentes, os homens tinham muito mais responsabilidades do que tem hoje em dia, então a juventude era curta naquela época, mas existia e a gente tem diversas passagens que mostram jovens em evidência na Bíblia. E um deles, que todo mundo conhece e que a gente não poderia deixar de pensar nele, é Davi. A gente sempre pensa em Davi quando a gente lembra de um jovem, do jovem pequenino que foi ungido rei, mesmo diante de uma infinidade de irmãos que ele tinha lá, mais fortes, mais altos, mais velhos. Deus escolhe Davi. Você vai encontrar essa passagem lá em 1 Samuel 16, e no versículo 7 tem aquele versículo clássico que todo mundo sabe de cor, que Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E ali Deus escolhe Davi pelo seu coração. E Davi é ungido rei. E ali, logo depois, no capítulo 17, Davi batalha contra Golias, que talvez seja a história mais famosa de Davi, derrota Golias. E a gente lembra de Davi sempre assim, como um grande rei, como um jovem vitorioso, como um jovem corajoso que teve vontade de lutar, que teve coragem de lutar contra um gigante filisteu, Golias, e derrotou. Então a gente sempre lembra desses, ou então a gente passa lá para frente do ministério de Davi e vai lembrar de Davi como um grande rei que caiu, que falhou, e a gente lembra dessa parte também do pecado de Davi, mas que depois conduziu Israel na sua fase áurea, e na sua grande fase do povo de Israel. Só que a gente esquece de um período da vida de Davi, que é o período em que ele foi ungido rei por Samuel até a ascensão ao trono. Às vezes esse período passa despercebido, porque é um período muito conturbado, é um período muito difícil na vida de Davi. E Davi era jovem quando ele foi ungido, muito jovem mesmo. Lógico que a gente não tem a idade exata, mas com certeza os estudiosos falam que não passava de 15 anos, de jeito nenhum, quando ele foi ungido rei por Samuel, lá no capítulo 16, como eu falei. E aí, Davi é ungido por Samuel, recebe a promessa, mata Golias, e está tudo indo super bem. A gente vai ver em alguns versículos, para cá, né? Nunca me dou bem com isso. Tá ligado, tá no on, acho que acabou. Se puder passar aí, então. Então, se puder passar aí, por favor. São poucas. Aí, agora foi. Então, a gente vai ver que quando Davi é ungido por Samuel, batalha ali, ganha de Golias, ele começa a se tornar conhecido. E o que acontece? O plano está correndo super bem. Saul chama Davi para trabalhar no palácio, para trabalhar com ele, coloca ele ali do lado dele. E aí a gente vê lá no capítulo 16, no versículo 21, fala: Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Davi passa a trabalhar no palácio, passa a se tornar o escudeiro de Saul, passa a se tornar o músico de Saul, que tocava harpa para ele quando ele se sentia mal. No capítulo 18, a gente vai ver que tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Ou seja, estava tudo ótimo para Davi. Ele tinha sido ungido rei, ele tinha derrotado o maior guerreiro da época, ele estava famoso no povo, todo mundo gostava dele, o rei chamou ele para trabalhar junto com ele no palácio, ou seja, ele era o escudeiro do rei, ele é colocado como líder do exército de Saul, ele se torna o melhor amigo do filho de Saul, do príncipe, que podia herdar o trono de Saul, ele se torna o melhor amigo, ou seja, na cabeça de Davi, estava tudo correndo bem. Deus me ungiu, agora eu já estou no palácio, e as coisas estão andando exatamente como eu planejei. Vai dar tudo certo. Assim que acontecer alguma coisa com Saul, tiver alguma brecha, alguma coisa acontecer aqui, eu vou assumir. E eu vou ser o rei de Israel. E estava indo tudo super bem. Porém,
esse não era o plano de Deus, não naquele momento. E é sobre isso que eu quero falar, e o primeiro ponto, e a primeira característica que eu quero mostrar para os irmãos, é que o tempo de Deus é diferente do nosso. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Muitas vezes a gente fala que o tempo de Deus é diferente do nosso desanimado. Desanimado, porque normalmente quando a gente fala isso é porque a gente está querendo alguma coisa que não está vindo. E a gente já está desanimado, a gente fala, o tempo de Deus é diferente, tenho que esperar, vou ter que esperar mais, eu queria agora. Porém, isso não é ruim. Davi, ele começa a ter um período na vida dele que é dificílimo. Por quê? Porque Saul fica com ciúmes de Davi, fica com ciúmes da habilidade de Davi, fica com ciúmes da moral que Davi estava tendo com o povo de Israel. E Saul começa a perseguir Davi. E ele começa a fazer de tudo para matar Davi. De tudo. Ele percebe que Davi foi ungido rei e que vai assumir o lugar dele, ele sente inveja e começa a perseguir, começa a tentar matar. É lógico que a gente não vai ler tudo, porém, do capítulo 18 até o 2 Samuel 5, é tudo período em que Saul persegue Davi. Ou seja, a maior parte ali do livro de 1 Samuel, se você for contar em números de capítulos, é Saul perseguindo Davi. Estudiosos falam que Davi foi perseguido por Saul até assumir o reinado, depois que tinha sido ungido, no mínimo por 15 anos. No mínimo por 15 anos. E aí vamos fazer um exercício básico aqui, bem rápido, para lembrar o que a gente fazia há 15 anos atrás. Básico. Então, a primeira coisa, não existia smartphone. Não existia WhatsApp. Não existia Facebook. O que comandava a juventude, que é da minha época, e mostra como eu já sou um senhor, talvez, era o Orkut. Então, era o Orkut, era a sensação. MSN era a forma de contato. O Brasil era o atual campeão mundial. Para vocês terem uma ideia, porque era 2005. O Brasil era o último campeão do mundo. Eu era um jovem de 14 para 15 anos, tinha uma irmã e sonhava e tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. Agora, eu não sou jogador de futebol, estou terminando um seminário, tenho mais uma irmã, uma esposa e uma filha. Olha o tanto de coisa que acontece em 15 anos. 15 anos, gente, é muito tempo. É muito tempo que Saul perseguiu Davi. E nessa perseguição toda, se você for ler, e eu gosto muito de ler o Antigo Testamento, porque para quem gosta de história, é o que eu falo, para quem gosta de história, de perseguição, de batalha, de luta, você vai ver que é um prato cheio. E você vai ver que Saul persegue Davi de tudo quanto é jeito. Saul tenta matar Davi na lança, Saul tenta dar as filhas dele em casamento para Davi, para poder armar uma armadilha para que Davi morra. Saul tenta colocar Davi como líder de guerra do exército para que ele morra. Ele pede para que ele mate 100 filisteus, porque ele tem certeza que Davi vai morrer se ele fizer isso. Davi volta com 200 filisteus mortos. Ou seja, Saul tenta de tudo, e não consegue matar Davi. Porém, imagina só a cabeça de Davi, gente. Imagina como estava a cabeça de Davi, que tinha sido ungido rei, que tinha recebido a promessa. Imagina você ser perseguido por 15 anos. Davi teve que viver em caverna. Davi teve que viver no deserto. Davi teve que viver no meio dos filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel, que eram o povo que ele tinha acabado de matar Golias. Ou seja, gente, Davi sofreu muito, muito. Vocês não imaginam o tanto. Eu peguei esse versículo que retrata um pouquinho do que Davi sofreu. E ele fala, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate, que era dos filisteus. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Olha a situação que Davi chegou. Se fingindo de louco, babando. Babando, gente, literalmente. É isso que o texto está falando. Imagina essa cena. O ungido de Deus, o prometido de Deus, babando na rua.
se fingindo de louco. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Na cabeça de Davi estava tudo planejado, estava tudo andando bem. E não é isso que acontece. E para a gente que vive num tempo tão instantâneo, num mundo tão imediato, é muito difícil lidar com o tempo. A nossa juventude, hoje em dia, e principalmente os adolescentes aí, e as crianças até já, eles resolvem tudo em 1 segundo pelo celular. Eles têm acesso à informação em 1 segundo pelo celular. A gente descobre o que aconteceu do outro lado do mundo imediatamente. É tudo na hora. Isso faz com que a gente não se acostume a esperar. Isso faz com que a gente não tenha uma vida de paciência, que a gente não tenha uma vida de fé, esperando o que Deus tem preparado para a gente. A gente quer resolver tudo no nosso tempo, tudo do nosso jeito. Lá nos Salmos 143, eu vou ler aqui para os irmãos. Salmo 143, do versículo 1 ao versículo 7. Davi escreve assim: Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Davi revela que ele está em pânico. Davi revela que ele está desanimado. Davi revela que ele não aguenta mais aquela situação e pede para que Deus se apresse em olhar para ele, em respondê-lo. Tudo isso não fugiu do controle de Deus. Aquilo era necessário. Aquilo era necessário para que Deus forjasse o caráter de Davi no meio da dificuldade, para que ele pudesse ser estabelecido como o grande rei de Israel. A dificuldade de Davi foi necessária para que ali ele adquirisse experiência, para que ali ele aprendesse a liderar uma nação, para que ali ele aprendesse a ser um crente fiel e verdadeiro que dependesse de Deus em todas as circunstâncias. Davi, assim como nós, infelizmente, se aproximava mais de Deus nos momentos das dificuldades. E com a gente é a mesma coisa. Duvido, e espero que tenha, e glória a Deus se tiver uma pessoa assim, que se aproxima mais de Deus no momento das alegrias. Porque quando a gente precisa, quando a gente sente que a gente não tem mais nada a fazer, quando a gente sente que aquilo escapou das minhas mãos, que eu não tenho mais condição, que a gente desanima, que a gente entra em pânico, é quando a gente mais se aproxima de Deus. E Deus trabalha, Deus age nas nossas vidas nesse momento. E a mesma coisa aconteceu com Davi. Tem uma frase que é muito conhecida por todo mundo e que eu não concordo. E que ela fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não concordo nem um pouco com essa frase. Deus escreve certo por linhas certas. Para a gente, que aquelas linhas são tortas. Mas para Deus não é. A gente tenta colocar o plano de Deus, o objetivo de Deus, o tempo de Deus dentro do nosso plano, do nosso objetivo e da nossa linha, que está reta. A linha de Davi estava retinha. Era só ele dar o próximo passo para assumir o trono. A linha de Deus ia demorar mais 15 anos para ele poder receber a promessa, para ele poder assumir a promessa que havia sido feita para ele. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida, gente? Pode ser uma dificuldade de saúde que a gente pede, que a gente luta, que a gente tenta de todas as formas possíveis superar aquilo e não consegue. Pode ser uma porta de emprego que Deus não abre e que a gente já está tanto tempo fora do mercado de trabalho. Pode ser para o jovem aí, para os jovens, pode ser o varão, pode ser o namorado, pode ser a namorada,
que não aparece e você já está ficando desesperado. Pode ser tanta coisa, gente, que a gente espera e que não vem, e a gente tenta entortar a linha de Deus. E a linha de Deus não é torta, gente. A linha de Deus é a certa, a nossa visão que é a torta. Muitas vezes, na dificuldade, Deus quer mostrar e quer que a gente aprenda alguma coisa. E a gente é tão cabeça dura que a gente não é submisso o suficiente para aprender aquilo. E enquanto mais tempo a gente demora para aprender, mais tempo a gente sofre. E mais tempo demora para a dificuldade passar. Deus está tentando forjar o nosso caráter, para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. É isso o que o versículo que Paulo escreve lá em Romanos, que falam que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que amam a Ele. É isso que ele está querendo dizer. Que em todas as coisas Deus age para que o nosso caráter seja mais parecido e mais próximo com os de Cristo. Inclusive nos 15 anos que Davi foi perseguido. Inclusive naqueles 15 anos. Porque imagina só, 15... Ixi, eu perdi um negócio. Pus no bolso? Não. Onde eu pus? Ah, está aqui, ó, embaixo da Bíblia. O segundo ponto que eu queria colocar para a gente, que a gente pode pegar como exemplo na história de Davi, é que a gente não deve agir segundo os nossos impulsos. E como isso é aplicado para os nossos momentos de dificuldade? A gente tem as nossas ideias e a gente age por impulso. E depois a gente fala, não deu certo. Davi teve uma série de oportunidades para agir segundo o impulso dele. Se você passar aí, você vai ver que no capítulo 24, Davi tem a oportunidade de matar Saul. E ele vai, e em vez de matar Saul enquanto Saul estava dormindo, ele corta um pedaço da túnica de Saul e mostra para Saul, eu podia ter te matado, mas eu não matei. No capítulo 25 eu vou falar daqui a pouco. No capítulo 26, a mesma coisa acontece de novo. Davi tem outra oportunidade para matar Saul. E dessa vez ele só pega a garrafa de água de Saul e não mata Saul de novo e fala, mais uma vez eu tive a oportunidade de te matar e eu não te matei. E por que Davi não agiu e não matou Saul? Porque ele sabia que não era papel dele interferir no tempo de Deus. Não era papel dele interferir e tirar a vida de alguém que era somente determinada por Deus. Ele não podia usurpar, ele não podia dar o golpe. Ele não podia derrubar Saul, porque ele sabia, e vocês vão ver, se vocês lerem depois esse texto, Davi fala que não é papel dele matar o ungido de Deus. Deus havia ungido Saul. E não era papel dele interferir no tempo de Deus. Ele estava esperando. Por mais que ele estivesse sofrendo, ele não agiu segundo a vontade dele. Nessa época em que ele tem a oportunidade de matar Saul, Davi já tinha vários seguidores. Vários seguidores. Vamos falar que ele aí no capítulo 25, ele vai com mais ou menos 600 homens para a batalha. Ou seja, era fácil ele tomar posse. Era só ele matar Saul, os seus seguidores iam tomar a posse do exército e pronto. Ele era o rei, mas ele esperou, não era o tempo. E ele estava esperando o tempo de Deus. No capítulo 25, eu não vou ler o capítulo todo, é claro, mas tem uma história que também passa despercebida, que o pastor fez até uma menção dela algumas pregações atrás, que é a história de Nabal. Eu vou ler alguns versículos para que vocês entendam só o contexto, e fala assim, a partir do versículo 2. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No versículo 7. Sei que você está tosqueando as suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada do que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Nabal respondeu, então, aos servos de Davi, quem é Davi?
Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homem que vem, não se sabe de onde? Davi ordenou aos seus homens: ponham as espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. No versículo 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Resumindo, Davi pede uma ajuda para Nabal, que era um homem rico. Ele pede um pouco de comida. Davi estava fugindo com seus seguidores, ficava em deserto, ficava em caverna, então ele dependia de ajuda. E ele pede ajuda para Nabal. E o que Nabal faz? Não, nega. Eu não vou te ajudar. Davi fica furioso. O impulso de Davi é qual? Ponha as espadas na cintura. Vamos com 400 homens e nenhum daqueles homens que servem a Nabal vão sair vivo hoje. Davi fala: vamos matar todo mundo. É isso que a gente vai fazer agora. Ele não quis me dar um pouco de comida? Então beleza, eu vou tomar posse de tudo. Não vai sobrar um homem vivo naquela região. E desce com todo o seu exército lá, seus seguidores, para matar todo mundo na região. A esposa de Nabal, Abigail, uma mulher sensata, que é o que o texto classifica ela assim, além de falar que ela era bonita e inteligente, ela chega para Davi, ela percebe que Davi está vendo, ajunta um pouco de pão, um pouco de alguns presentes para Davi, no meio do caminho se prostra diante de Davi e fala: ei, não, por favor, Nabal é sem noção. Nabal é insensato. Eu sei que você é servo do Senhor. Eu sei que você é ungido do Senhor. Aceita o meu presente e poupa a vida dessas pessoas. O que Davi faz? Agradece a Deus por ter usado a vida de Abigail diante dele e poupa a vida de todos aqueles homens. Ou seja, mais uma vez, Davi deixa o seu impulso e a sua vontade de matar Nabal e todos os homens da região de lado. Ele ouve Abigail, que foi usada por Deus para que ele não agisse segundo o impulso dele. E muitas vezes Deus usa outras pessoas, outras circunstâncias, para impedir que a gente tome a decisão errada, para impedir que a gente tome a nossa decisão pelo nosso impulso. E a gente não ouve. A gente acha que a pessoa está atrapalhando. A gente acha que a pessoa está simplesmente uma pedra no meu sapato, que não deixa eu fazer o que eu quero. E muitas vezes é Deus que está mandando. Muitas vezes é Deus. Isso acontece muito no ambiente familiar, gente. Se o homem ou a esposa tem um impulso e quer tomar uma decisão, Deus usa o cônjuge para falar: ei, espera. E o que a gente faz? Briga. Quebra mó pau. E muitas vezes faz. Aí quebra a cara. Aí vem a mulher: eu te avisei. É a frase mais deliciosa que a esposa tem para falar para o marido. E a gente faz isso na nossa família, a gente faz isso no nosso trabalho, a gente faz isso em todas as circunstâncias da nossa vida. E Davi não fez isso. E é interessante, quando a gente compara essa atitude de Davi, depois que Davi já tinha sido ascendido ao trono, e age por impulso com quem? Com Batseba. Ele olha a mulher tomando banho e fala: aquela mulher vai ser minha. E pega a Batseba, tem relação sexual com a Batseba, engravida a Batseba.
E aí, por impulso, o que ele faz? Tem a ideia brilhante de matar Urias. E age por impulso para matar Urias. E ali, a história do grande rei Davi é manchada. É manchada. Lógico que Deus perdoou, Davi foi considerado o homem segundo o coração dele, mas por Davi agir por impulso, a história foi manchada. E Davi tem aquela mancha na história dele que não foi apagada. E por causa disso ele perdeu o filho que ele teve com Batseba. A gente vê que quando Davi era rei, quando Davi estava no bem bom, quando Davi estava por cima, como diz o ditado, né, por cima da carne seca, ele faz o quê? Age por impulso, porque ele não estava dependendo de Deus para tomar as decisões dele. Então, gente, para você que é jovem e para você também que já não é mais tão jovem assim, a gente precisa pensar, a gente precisa orar, a gente precisa se prostrar diante de Deus, pedindo a direção dele antes de agir, para não fazer como Davi fez depois com Batseba, e sim como ele fez aqui. E é interessante que quando Abigail volta para casa e Nabal está bêbado lá, tinha tido uma festa, já estava bem alcoolizado. A Abigail conta para Nabal o que tinha acontecido, que ele nem sabia o que tinha acontecido. Ela te conta como ela tinha evitado a morte dele e de todas aquelas pessoas. E o que acontece com Nabal na hora? Ele tem um piripaque. Ele tem um piripaque na hora. E passa uma semana e ele morre. Ou seja, Deus faz justiça por Davi. Davi não age segundo o impulso dele. Isso não quer dizer que a justiça de Deus não aconteça. Quando a gente é submisso a Deus, por mais que a gente esteja sendo injustiçado, por mais que a gente esteja errado, que a gente esteja certo e a outra pessoa esteja errada, a justiça cabe a Deus, no tempo dele, como a gente falou. Não adianta a gente querer inverter, não adianta a gente querer escrever o nosso plano ao contrário do plano de Deus. Por último, tem o Salmo. O Salmo 141 vai falar assim. Deixa eu abrir aqui. Salmo 141. No Salmo 141, no versículo 3 ao versículo 7, versículo 5, Davi fala assim: Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não o perfume à minha cabeça, o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Davi fala: coloca uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Para quê? Para que ele não agisse como impulso e pecasse, e caísse à tentação, e cedesse. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se policiar, a gente precisa orar, a gente precisa clamar pela ajuda do Espírito Santo para que a gente não caia em tentação, para que a gente não haja por impulso, para que a gente não cometa aquele pecado que ninguém vai ver, que não tem ninguém vendo e que é tão fácil para eu cometer. Que eu posso cometer esse pecado e ser beneficiado na minha carreira financeira, e ninguém vai perceber, na minha carreira profissional, na minha vida financeira, e ninguém vai perceber. E depois que eu cometo, e aí vem as consequências, eu penso: se eu tivesse agido diferente. E o que Davi pede é isso: Senhor, põe uma guarda na minha boca e uma porta nos meus lábios, para que antes que eu haja por impulso, eu consulte a Ti. Eu consulte a Ti para ver qual que é a atitude que eu tenho que tomar. Por último, agora sim, o Deus que elege também protege. Quando a gente olha para a história de Davi, de fora, quando a gente lê 1 Samuel, 2 Samuel, e a gente vê o grande rei que Davi se tornou, passando por esses momentos de dificuldade, quando a gente olha para depois da conclusão desses 15 anos, supostos 15 anos de perseguição, a gente consegue ver de fora
que o tempo todo Deus protegeu Davi. Deus elegeu Davi. Deus deu a promessa para Davi. E por mais que Davi passou por dificuldades, por mais que ele teve lutas, Deus estava o tempo inteiro protegendo e dando livramento para a vida de Davi. Ele permitia que Saul chegasse próximo, ele permitia que Saul jogasse a lança, mas ele dava reflexo para Davi, e Davi se afastava. Ele permitia que Saul colocasse armadilhas e criasse armadilhas para que Davi morresse, mas ele dava a inteligência e a capacidade para que Davi se livrasse daquelas armadilhas. Davi não se livrou e não escapou dessa perseguição sozinho. Davi se livrou e escapou de todo esse período turbulento na vida dele porque ele tinha ciência de que, por mais que parecesse tudo difícil, Deus estava com ele e estava dando a porta de saída para aquela situação, a oportunidade para que ele saísse daquela situação. E acontece a mesma coisa com a gente. A gente está na nossa dificuldade, a gente está na nossa luta, a gente está passando pelos nossos problemas, e por mais que não pareça, por mais que a gente pareça que a gente esteja nos nossos 15 anos de luta, e que não acaba mais, por mais que a pandemia que era para durar 40 dias, está durando 7 meses, 8 meses, por mais que a vacina não chegue, Deus está cuidando e está protegendo. Ele sabe o fim da história. A gente não sabe. Ele sabe a linha reta e a linha não é torta. A linha é certa. A gente só precisa crer. Salmos 30. E eu quero concluir com esse salmo. E antes de ler, eu queria mostrar para vocês que eu fiz esse link com os Salmos. Por quê? Porque os estudiosos dizem que a grande maioria dos salmos davídicos foram escritos nesse período. Nesse momento que ele estava passando. Nesses 15 anos que ele estava passando por dificuldade. Foi ali que Davi estava mais próximo de Deus. Foi ali que Davi estava sendo submisso a Deus e permitindo que ele forjasse o seu caráter. E ali ele escreveu a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos seus salmos. E por isso eu fiz o link com os salmos. E é interessante que quando a gente vê o Salmo 30, que esse com certeza foi escrito nesse período, ele vai falar que eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, a ti, Senhor, pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Davi fala, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, pois tu me tiraste cadê o versículo 3? Pois tu, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Jesus também olhou por nós, olhou por mim, olhou por você e tirou a gente da sepultura. Ele tirou a gente da cova. Ele tirou a gente e reergueu. Quando a gente estava imerso nos nossos pecados, com destino à morte eterna, Ele olhou por nós e me escolheu e te escolheu,
assim como ele escolheu Davi. E ele, assim como ele escolheu Davi, ele protegeu Davi, mesmo diante das dificuldades. E assim como ele protegeu Davi, diante das dificuldades, quando ele foi submisso, ele também vai proteger a mim e vai proteger a você. A gente só precisa ter fé e permitir ser reerguido. E permitir ser tirado da cova. Se você já permitiu que Jesus te tirasse da cova, glória a Deus por isso. Mas será que as suas atitudes têm sido de pessoa que realmente crê que Deus está no controle de tudo? Mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo? E se você não permitiu ainda que Deus te reerguesse, que te tirasse da cova, e sente que não tem mais o que fazer, que não tem mais saída, que não tem mais solução para a sua vida, crê que assim como Deus protegeu Davi e reergueu Davi, Ele pode reerguer a sua vida também. Você só precisa crer e aceitar essa ação de Deus. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é rica, a Tua palavra traz para nós ensinamentos tão valiosos, tão preciosos, Senhor. Te peço perdão porque a gente age como fôssemos donos da nossa própria vida, como se a gente tivesse certeza daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E te pedimos perdão por isso, Senhor. Te pedimos perdão porque realmente, às vezes, a gente acha que os teus planos são tortos e os nossos planos que são os retos, Senhor. Que o Senhor possa realmente, através do teu Espírito, estar completando essa palavra no coração de cada um aqui, que a gente possa se permitir, Senhor Deus, assim como Davi se permitiu, não agindo segundo os nossos impulsos, segundo as nossas vontades, ser reerguido por Ti, Senhor. Ser tirado da cova, ser tirado da sepultura e ser trazido de volta à vida, Senhor. A uma vida de esperança, a uma vida de alegria, de que teremos certeza que viveremos contigo eternamente, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.